Estou muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês, trocando um pouquinho sobre modelos de negócio, sobre montagem de projeto. Eu vou até passar aqui essa primeira parte, que eu acho que eu fui muito bem apresentada, só para depois, para retificar, quem também quiser seguir, me seguir nas redes sociais, é Dume Oficial, @Dume Oficial, tá bom? Então, a gente vai trocar um pouquinho aqui, simplificando modelos de negócio, tanto para projetos pessoais também, como para projetos de negócio. Tá? Voltar lá? Fazer uma... Então, vamos lá, gente. E aí também a gente vai interagindo, se alguém tiver dúvidas, vou tentar terminar um pouquinho antes para a gente poder interagir, para vocês também trazerem um pouquinho da dificuldade de vocês na hora de projetar e de organizar um projeto. Né? Então, a primeira coisa é entender o que é um modelo de negócio. Né? Quando a gente pensa e quando a gente empreende sozinho, a gente tem muita dificuldade de olhar, como eu falo, ter uma visão ali 360 graus, holística, porque a gente está muito focado, às vezes, na nossa entrega, que é o operacional, que é o que a gente faz, o que a gente, às vezes, faz bem. Né? Mas a gente precisa olhar e entender que, para um negócio funcionar e para a gente conseguir ter sucesso, a gente precisa trabalhar a questão estratégica e ter que olhar esse todo. Né? E isso que, às vezes, a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade. E o que eu vou trazer para vocês é uma ferramenta, né, que chama Business Model Canvas. Às vezes, o pessoal faz um pouquinho de confusão ali com aquela ferramenta que a gente usa muito para fazer a comunicação visual, né, aquela plataforma de design que a gente tem lá, né, pela internet. E essa aqui não, é uma ferramenta de gestão de negócio, tá, que chama Business Model Canvas. Então, quando a gente está falando do meu negócio, pensando no negócio, eu coloco aqui para vocês nesse slide todas as variáveis que são importantes para a gente poder pensar no negócio. Então, a gente tem a questão do custo, tem a questão dos parceiros, os recursos, e quando eu penso nos recursos, eu vou pensar nos recursos físicos, nos recursos materiais, recursos, as pessoas, recursos intelectuais, né? Primeiro, também entender o como que eu faço. Isso também é uma coisa que, às vezes, a gente tem muita dificuldade, porque a gente faz aquele trabalho muito bem, mas, às vezes, a gente não tem um processo documentado. Se a gente precisa terceirizar isso, ou se a gente precisa pedir ajuda para alguém, a gente acaba falando, não, só eu sei fazer. Não, eu falo, não, sempre tem. Você pode ter dificuldade para contratar uma pessoa, mas pensa bem que você consegue se você tiver processos e organização. Então, é entender também o como que você faz, para quem que você faz, o como você faz. Outra coisa muito importante é o como, onde eu vendo e como eu vendo. Né? Então, assim, uma das partes que eu falo que é o coração do negócio, né? Focando no que a gente efetivamente entrega, é a parte de vendas e o financeiro. O financeiro que vai te dar a estrutura para você conseguir chegar onde você quer, e a parte de vendas, que é um sistema ali de vendas que você vai precisar entender quanto que você tem que vender por dia, quanto você precisa vender por semana, quanto você precisa vender por mês. E muitas vezes a gente faz, eu falo igual o Zeca Pagodinho, a gente vai deixando a vida levar, aí vende hoje, aí fica 2 semanas sem vender, aí não digitalizou o negócio ainda, não tem uma comunicação muito efetiva com o seu público, com a sua audiência. Então, todas essas variáveis aqui, né, são importantes. E ali também eu coloco as fontes de receita, que eu acho que a grande sacada hoje é a gente também conseguir entender dentro do nosso negócio quais são as formas, né, as entradas de dinheiro. Como que pode entrar dinheiro dentro do meu negócio? Às vezes, a gente tem que pensar que isso pode estar relacionado ao público. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um buffet, faço bolos, por exemplo. Eu entrego para o consumidor final. Mas eu não poderia vender, talvez, para um supermercado, para uma padaria, né, para um buffet, realmente. Então, assim, será que eu conseguiria atender o que a gente fala, o B2B e o B2C, né, atender para o consumidor e atender também para os negócios? Isso vai te dando fontes de receita, opções de fontes de receita, onde vai te dando uma estrutura maior de sustentabilidade para você manter esse negócio. Tá? E aí eu gosto sempre de falar isso, acho que isso está muito dentro da metodologia da Dume, porque são muitos empreendedores que são nano, micro, pequenos empreendedores que estão lidando com muitas variáveis sozinhos, né? E eu falo que antes do negócio vem uma pessoa. Né?
E aí, quando a gente está dentro desse universo dos negócios, a gente também entender que a gente tem que se autodesenvolver, né? A gente precisa primeiro se autoconhecer e se autodesenvolver. O que a gente é bom? O que a gente faz bem? Eu comunico bem? E também tem algumas crenças, e eu falo que a gente tem esse eu sabotador, que às vezes a gente fala assim, eu não gosto de mexer com dinheiro, gente. Né? Tem alguém que fala isso, eu odeio financeiro? Tem alguém? Me conta aqui, faz assim, ó. Né? Olha lá, apareceu já umas mãozinhas ali. Às vezes a gente fala assim, eu odeio vender. Nossa, gente, eu faço tudo, mas eu não quero vender. Quando a gente começa a ter essas crenças, a gente começa a dar o poder quase para o outro ali. A gente não se empodera do nosso negócio. Né? Então, eu sei que às vezes a gente tem dificuldade para algumas coisas. Eu falo por mim, da minha experiência pessoal, porque eu não gostava muito de me comunicar e falar, sempre fui muito tímida, e hoje estou aqui, né, tentando conversar com as pessoas, me relacionar, e eu acho que a gente vai quebrando um pouquinho de todos esses paradigmas. Então, autoconhecimento e autodesenvolvimento é muito importante. O autoconhecimento porque a gente entende até onde a gente consegue ir, né? Quais são as nossas potências e quais são os nossos pontos a melhorar. Então, isso é fundamental, porque isso vai barrar, é uma questão nossa pessoal que vai barrar lá no negócio. Tá? E aí, o segundo ponto ali, os nossos pontos fortes e os pontos a desenvolver. Tá? Então, outra coisa importante quando a gente está olhando para essa questão do negócio é essa visão que eu falo que é holística e integrada. Né? Comentei um pouquinho já isso aqui. Primeiro, olhar a questão da oferta, que é o que a gente vai passar, olhar para o cliente, olhar para a nossa infraestrutura e também olhar para a viabilidade financeira. Às vezes a gente quer fazer uma coisa imediatamente e que talvez a gente vá conseguir fazer daqui a um tempo. Então, o planejamento também, um plano de ação, ele ajuda a gente a ser mais estratégico nesse processo. Tá? Então, aqui são 4 variáveis que a gente vai mergulhar aqui nesse processo. Alguém aqui já ouviu falar dessa ferramenta, a Business Model Canvas? Tá? Se vocês depois colocarem no Google, né, na própria Rede Mulher Empreendedora, tem muitos materiais lá no YouTube, e até fiz um vídeo falando um pouquinho também da ferramenta, vocês podem depois dar uma consultada. Essa ferramenta ela é de um estudioso que chamou Osterwalder, né, acho que são 3 estudiosos que criaram essa metodologia, que ajuda a gente, de uma forma visual, entender esse negócio, olhando para essas áreas, para essas 9 áreas que estão aqui. Né? Se vocês forem olhar, a gente tem aqui 4 grandes blocos, né? E esses 4 grandes blocos trazem alguns temas. Tá? E aí o tema que eu vou falar, o primeiro tema principal aqui, é esse do meio, que está em verdinho aqui, que é a proposta de valor. Depois a gente vai nesse, que é o quê? O que eu entrego? O que eu faço? Depois a gente vai para quem, depois para o como e depois o quanto. Então, eu vou abrir já aqui para a gente poder ver cada um deles. Né? Então, a proposta de valor é o que efetivamente a gente entrega. E hoje os estudiosos de marketing falam muito isso. Né? A gente não precisa mais de produtos. Produtos a gente já tem, né, infinitos produtos. Mas o que a gente faz que só você entrega? Então, por exemplo, eu posso fazer bolo de pote, eu posso fazer brigadeiro, eu posso ter um salão de cabeleireiro, eu posso fazer bolo, eu posso ter uma consultoria. Mas cada um vai fazer de um jeito, vai ter uma entrega que é muito personalizada, que é muito sua. E é isso que a gente tem que entender. Né? O que você faz que só você pode entregar para esse público. Né? Então, quando a gente vai olhar o modelo de negócio no final aqui, vocês vão entender que vai estar tudo muito interligado, por isso que eu falo dessa visão que ela é holística e integrada. Né? Então, aqui é entender por que os seus clientes e por que os concorrentes vão sempre te procurar. Aliás, por que as pessoas não vão comprar dos concorrentes e vão estar procurando você para adquirir esse produto. Tá? Então, isso aqui é bem importante. Então, aqui a gente vai definir o significado efetivo do que o seu negócio oferece. Então, quando a gente até fala, por exemplo, a gente teve um boom há uns anos atrás, acho que uns 4, 5 anos, foram as casas de bolo. Vocês lembram disso? Que a gente falava assim, gente, mas por que eu vou comprar esse bolo, que é um bolo mais simples, né, que eu posso fazer ali rapidinho?
Mas a Casa do Bolo, ela tem uma conexão emocional, ela não está vendendo um bolo, né? E até geralmente eles têm um nome, tipo assim, Casa do Bolo da Avó, né? Alguma coisa assim. Porque é isso, né? Você tá comprando um pedaço de bolo daquele momento que você estava lá com seus avós ou com seus pais, né? Quando você estava de férias, que é aquele bolinho com café que você quer. É esse momento que você compra, né? E não é efetivamente o bolo. Quando você vê, por exemplo, a brigadeiria também, é isso, né? Por que eu vou comprar uma caixinha com 6 brigadeiros que custa X? Você não está comprando, é um valor emocional que esse produto ou serviço tem. E é isso que a gente tem que tentar entender. Quais são os atributos, né, que o meu produto ou o meu serviço trazem efetivamente, tá? E aí eu deixo sempre alguns questionamentos, né, dentro de cada um dos temas. Qual que é a dor que o seu produto ou serviço resolve, né? Então, assim, sempre pensem nisso, né? O que eu estou resolvendo com esse produto ou com esse serviço? Às vezes, a nossa empresa nasce de uma dor nossa, de uma necessidade nossa, né? Mas comecem a entender se depois vai ter público para isso, se tem outras pessoas que vão ter essa mesma dor. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com moda, eu falei, não, eu quero ter uma empresa que tenha roupas para mulheres altas. Mas naquela época, há quase 20 anos atrás, a gente tinha um público pequeno dentro do que eu queria fazer. Então, era uma dor muito minha. Então, a gente tem que sempre entender se existem outras pessoas que também vão querer consumir e precisam daquilo, né? E aí, por qual motivo as pessoas vão adquirir esses produtos e serviços? Qual o conjunto de produtos e serviços que eu estou oferecendo, né, para dentro de cada um desses segmentos de clientes, né? E aí essa pergunta também juntando com a última pergunta, juntando com a pergunta inicial, né? Eu estou atendendo uma necessidade, resolvendo um problema ou melhorando alguma situação, tá? Então, aqui a gente falou desse primeiro item que é a proposta de valor, tá? Depois disso, eu já sei o que eu faço, já tenho clareza do que eu entrego, eu preciso saber para quem que eu vou fazer, né? E aí tem uma coisa, a gente não dá para atender todo mundo, não dá para deixar todo mundo feliz. E muitas vezes a gente quer se omitir no que a gente faz, no que a gente entrega, porque a gente fala assim, não, mas meu produto todo mundo vai... Não, não é isso. É que a gente precisa realmente entender qual é a fatia do mercado que eu vou atender, tá? Para que eu possa me conectar com ele, porque eu possa conversar com esse consumidor, senão a questão aí a gente vai se perdendo totalmente no caminho, né? Preciso entender para quem que eu vou fazer, né? E quem são esses clientes que eu vou atender. E aí eu já faço o link com aquele exemplo que eu dei em relação ao buffet, né? Que eu tenho uma marca de uma empresa de fazer bolo e eu posso atender 2 segmentos de clientes, tá? Então, aí, para quem que eu estou criando valor? Eles têm algum perfil específico, né? Onde que eles estão localizados? Quem são esses consumidores mais importantes dentro do meu modelo de negócio? Outra coisa também importante, dentro da ferramenta do Canvas, né? Mesmo a gente utilizando ela para fazer um projeto pessoal, que pode ser uma viagem, um intercâmbio, né? Em um projeto familiar, ele também vai navegar nessas 9 áreas, tá? Então, depois a gente pode até dar um exemplo falando um pouco disso, tá? Então, aqui, olhando essas 4 perguntas-chave, da gente pensar um pouquinho nesse segmento de mercado, né, e nesse consumidor-alvo. Depois façam pesquisas, né? Existem muitas ferramentas de segmentação de clientes, de mapeamento de público, que ajudam a gente a definir esse perfil que hoje ele é muito mais comportamental, né? Quando a gente fala que a segmentação hoje, ela olha muito mais para o comportamento da pessoa do que para onde as pessoas moram ou estão. Então, eu posso morar aqui, São Paulo, vai ter uma pessoa lá no interior do Mato Grosso que vai ter um comportamento muito mais alinhado com o meu do que uma pessoa que mora, que é minha vizinha de porta, tá? Então, as questões demográficas hoje, elas são importantes quando a gente tem recortes em relação à faixa etária, relacionado a gênero, e aí isso vai fazer sentido, tá? Depois os canais, tá? Então depois o Canvas vai trazer um pouquinho da gente pensar como que eu faço com que o meu produto, o meu serviço chegue nesse consumidor, né? Quais são os canais?
né? Onde está o cliente e como que eu chego nesse cliente? Hoje a gente usa muito dois termos, que é o canal, que a gente fala que é o online e o offline, né? Então, assim, eu tenho uma loja física ou tenho os pontos online. Só que com a questão da pandemia, isso mudou muito e cresceu muito, porque antes você tinha lá, male-male, um e-commerce, um site, e hoje as ferramentas se aprimoraram. Então, hoje o WhatsApp, né, é uma grande ferramenta de vendas, né? A gente vai ter o site, a gente vai ter ali o próprio Instagram também, que é uma ferramenta potente, que as pessoas também começam a conhecer o seu produto. Então, aqui a gente vai estar estudando um pouquinho desses canais, né, de como que o cliente encontra esse produto, né, a diferença desses canais, qual é o canal mais importante, qual é o canal ideal e qual é o canal que te dá mais resultado, tá? Porque, na realidade, quando a gente está falando de canal e olhando para a venda, não é o site que vai resolver seu problema, é o movimento que você faz com aquelas informações. Então, às vezes, eu acessei seu site, fui lá, você pediu para eu cadastrar meu e-mail, mas você nunca mandou uma comunicação para aquele cliente. Aí ninguém vai saber do que você faz, né? Então, por isso que eu falo que a venda é o coração ali, é o motorzinho, porque a informação, às vezes, a gente tem, mas a gente não trabalha essa informação. Então, você tem lá uma lista de um monte de pessoas que já compraram de você, tá? Compraram um produto, não poderiam comprar um outro produto? O que você está oferecendo de novo para essas pessoas? Né? A gente fala que tem um termo que é o CAC, que é custo de aquisição do cliente. A gente tem um custo grande para ter um cliente. Né? Só que você, às vezes, adquire esse cliente e você não faz mais nada com ele. Você tem lá um portfólio, um mix de produto que é bacana, mas oferecer um produto só para esse cliente. Tá? Então, olhem um pouquinho para isso. Outra coisa, hoje a gente fala de um outro termo que é o omnichannel, né? Multicanais. Então, a gente tem que estar em vários canais para poder abordar esse cliente de uma forma mais integrada também. E aí entender qual esse canal funciona melhor. E se a gente vai ter equipe de vendas, se a gente vai vender na web. Outra coisa, lojas parceiras. A gente pode fazer parcerias, alguém pode estar vendendo o nosso produto ou serviço, né? Fora se tem um vendedor ali, né? Ou você pode colocar o seu produto em outros lugares ou as lojas próprias. Até aí tudo bem, gente? Então tá. Depois aqui, relacionamento com o cliente. Qual o tipo de relacionamento que você vai ter com os clientes? Né? Eu sou aquela pessoa que eu fico monitorando todo mundo que eu atendo, fico seguindo as redes sociais, indico, e aí às vezes as pessoas falam assim, Dani, você me indicou a fulana, mas eu falei com ela, não demorou 15 dias para me responder. Eu falo, ai meu Deus, vou ter que ir lá puxar a orelha, né? Porque às vezes não é que você não está vendendo porque você não está atento a esse lugar. Eu sei que às vezes é complicado porque a gente faz muitas coisas sozinhos, mas a gente vai ter que dar conta disso, a gente vai ter que se organizar, porque às vezes o cliente está lá esperando para falar com você e você vai aparecer 30 dias depois. Né? Então, isso é um canal que a gente precisa cuidar muito, tá? De como que eu me relaciono. Né? Porque a gente fala aqui de 3 questões, né? As relações dos clientes podem ser guiadas pelas seguintes motivações. Ó. Conquista do cliente, retenção do cliente e ampliação da venda. Então, eu já conquistei o cliente, eu já vendi para ele uma vez, né? Então ele já gosta do meu produto, ele já teve uma experiência positiva, e às vezes ele até deu um feedback positivo sobre o seu produto. Mas você não ofereceu mais nada para ele, você deixou ele lá de canto. E você está correndo atrás de outros clientes. Então, vira uma bola de neve ali que também nunca vai ter fim. Né? E a gente olhar para essa questão de oferecer outros produtos e serviços para aqueles clientes é interessante. Então, pensem também, muito de acordo com a proposta de valor que vocês criaram para o seu negócio, que tipo de relacionamento vocês querem. Né? Vão ter marcas que são menores, que são mais humanizadas, que vão conversar com o cliente mais próximo. Né? E vão ter marcas que vão atender a gente com aquele FAQ lá, perguntas frequentes. Né? E é você que vai decidir essa relação que você vai ter
com esse cliente, tá? Que mais aqui? E qual que é o custo? Porque, por exemplo, se eu sou uma marca pequena, né, um negócio pequeno, mas que é mais humanizado, talvez eu tenha que ter, o meu investimento possa ser aí. Eu quero contratar uma pessoa, fazer uma parceria com uma pessoa só para atendimento, para ela poder atender o cliente, para ela poder dar o feedback, para ela poder fechar o pedido. Né? Então, a gente vai entendendo onde a gente investe mais. Porque, às vezes, a gente fala assim, vou investir lá no social media. Mas será que é lá que eu tenho que investir? Né? Então, pensar um pouquinho nisso. Tá? Depois aqui, gente, os recursos principais. Aqui a gente vai estabelecer, entender quais são os recursos que eu preciso ter para o meu negócio funcionar. E aí eu gosto de falar duas coisas aqui. Primeiro, tem o mundo real e o mundo ideal. Né? O mundo ideal é que a gente tenha recursos físicos, a gente tem que ter dinheiro, pessoas, é o que todo mundo gostaria, eu também, tá? Estou no mesmo processo que vocês, tá? Só que às vezes não dá. E aí, como que a gente consegue fazer o nosso negócio rodar sem ter toda essa estrutura? Será que a gente consegue ter parcerias, né? Então, aqui a gente começar a pensar um pouquinho nisso, né? Quais são esses principais recursos e o que eu preciso fazer e o que eu consigo adaptar, tá? Então, aqui é muito esse lugar da gente pensar nessa estrutura como um todo e como que a gente consegue ser flexível, né? A gente já no dia a dia já equilibra vários pratinhos, mas quando a gente está pensando no modelo de negócio, a gente está saindo daquele lugar do operacional e a gente está pensando mais no estratégico. A gente tem que dar um minuto do nosso tempo, da nossa agenda, né, que seja quinzenalmente, mensalmente, para falar, o que eu estou fazendo está funcionando? Preciso reavaliar? Preciso fazer adaptações? Porque senão a gente vai no embalo, aí você chega no final do ano, teve uma vez que aconteceu isso comigo, de trabalhar o ano inteiro, e aí chegou no final do ano, eu falei, gente, o que aconteceu? Acho que eu não tinha R$1, não tinha, quando falei, eu não vou nem para Aparecida do Norte esse ano. E aí eu falei, não, eu tinha problemas de precificação, eu tinha crenças, tipo assim, mas o cliente não vai pagar pela consultoria ou pela mentoria, ele não tem. Né? Eu tinha algumas questões assim em relação a esse universo, eu falei, não, eu preciso rever tudo. Né? E aí eu chamei uma pessoa para me ajudar também a estruturar isso. Não é que às vezes a gente não sabe, é que a gente está tão focado, a gente está tão dentro do nosso negócio, que parece que a gente não consegue olhar outras possibilidades. Então a gente às vezes precisa pedir um help, um socorro. Tá? Outra coisa que eu coloquei aqui que eu acho legal pensar é se esses recursos são próprios ou alugados. Às vezes você tem algumas áreas de negócio que você pode não comprar o recurso, você pode alugar, porque você não vai usar aquele recurso no número total ali de horas, que você não está trabalhando com ele totalmente. Então, vale a pena pensar um pouquinho nisso. Você vai lá, vou investir, por exemplo, quem trabalha com confecção, vou investir numa máquina de costura X. Só que você não vai usar ela toda hora. Será que você consegue alugar? Enfim, dá para pensar em umas coisas assim. Tá? Outra coisa importante aqui. Parcerias, tá? Quem são os nossos fornecedores e nossos parceiros? Quem pode ajudar a gente a realizar a nossa proposta de valor? Tá? Aqui, gente, networking é uma coisa importante. Esse momento que a gente está vivendo aqui no fórum, esses 3 dias, demonstra muito isso, que a gente encontra pessoas, conversa com pessoas, né? Pessoas que estão tendo as mesmas dificuldades que a gente nos negócios, né? Então, e outra coisa também, às vezes a nossa rede próxima, às vezes até a nossa família, né? Às vezes, por exemplo, se é mãe, tem filho, precisa ir fazer compra para a empresa. Não tem onde deixar o filho, vai ficar com a mãe, por exemplo. É uma parceria, tá? Então, pensem muito nisso. Quem são as pessoas que podem facilitar a sua vida nesse processo também da realização do seu projeto, da sua ideia, tá? Porque é difícil fazer a coisa girar sozinha, né? Thaís está aí, a gente está conversando, pensando em coisas, Fernanda também já conversamos hoje, né? Pensando em formas, por quê? É muito dinâmico, as coisas mudam muito rapidamente. E com essa questão também desse
os 2 anos que a gente teve aí de pandemia, a gente está revendo tudo, porque não era como antes da pandemia, e também a gente está se adaptando para esse novo, que na hora que a gente fala assim, novo normal, não tem nada de novo normal, né, gente? Então, assim, a gente está tentando entender como que esses negócios se apresentam, como que a gente consegue ter sustentabilidade financeira e como que a gente pode se apoiar nessa construção coletiva, né? E aí, às vezes, esses parceiros podem nos ajudar a pensar, né? Pode ser parceiros que estão olhando para a questão da tecnologia, para várias questões. Tá? Então, aqui também eu deixo um checklist, né, de quem são esses fornecedores e parceiros, quais os recursos principais a gente está adquirindo desse parceiro. Isso aqui é importante. Às vezes você, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de um salão de beleza. Tá? Então, eu fui lá, aluguei um espaço, vou montar um salão, mas eu não sei fazer uma unha. Então, eu estou contratando toda uma equipe. Tá? Então, pensa bem nessa questão, porque, assim, imagina, toda a expertise do seu salão está na mão de terceiros. Tá? E é uma coisa que, tipo assim, pode acabar com o seu negócio. Se amanhã ninguém for trabalhar, é um problema sério. Né? Então, a gente tem que ter estratégias para conseguir também manter esse time, né, que você tem ali, conciso, motivado, né? Então, é bom pensar um pouquinho nisso, né? Nessas atividades chaves que os parceiros executam, se elas podem, de uma certa forma, aí, problematizar o seu negócio. Tá? Atividades principais. Estamos quase acabando aí para a gente poder conversar um pouquinho. Atividades principais é a gente pensar um pouquinho nesses processos. Né? Quais são as atividades principais do meu negócio? Tá? Eu tenho um processo disso, eu tenho um passo a passo, e quando eu falo processo, gente, estou falando de um passo a passo. Quando a gente consegue processuar o que a gente faz, ajuda até a gente a precificar o que a gente faz. Porque a gente começa a entender melhor, né, essa jornada dentro do negócio. Quando a gente às vezes sabe fazer aquela coisa tão bem, está tão na nossa cabeça, está tão no dia a dia, que você às vezes não dá valor para algumas coisas. Então, por exemplo, um designer. A pessoa desenha muito bem, tem uma marca ali que faz camiseta, aí ele fala assim, não, Dani, não preciso pôr a estampa, o preço da estampa. Eu falo, não, tem que pôr sim. Né? Isso é comum, é muito comum de ver as pessoas não colocando os itens, né, os atributos do produto ou do serviço, porque ela faz bem aquilo. Então, às vezes, a gente não desconfia de alguns produtos que você vê e fala, nossa, mas por que tão barato? Você fala, tem algum problema aí. Mas o problema não é nem com o produto ou com o serviço, com a entrega. O problema é que ele não está recebendo. Tá? Tinha muitos empreendedores que eu atendia e falavam assim, Dani, eu trabalho o mês inteiro, eu corro de lá para cá e eu vendo. Mas chega no final do mês eu não consigo pagar as contas, eu estou esgotada. Por quê? Porque a pessoa fazia muitas coisas nesse processo, né? E não mapeava esse processo. Tá? Então, aqui é entender quais são as atividades essenciais que você precisa fazer e processuar também essas atividades. Tá? E aqui também, né, gente, mapear os processos, né, pensar no relacionamento integrado dos processos no negócio como um todo. Né? E aí, repetindo aqui um pouquinho, se essas atividades chaves também são executadas por algum parceiro e se isso tem algum custo. E esse exercício da ferramenta aqui, da Business Canvas, também é um exercício da gente colocar as coisas no papel. Às vezes a gente fica meio que, né, procrastinando, fala assim, parece que a gente não quer ver, né? Então, colocar no papel torna a coisa um pouco mais real, porque a gente consegue ver se é possível, se não é, o que eu estou fazendo bem, o que está caminhando e o que eu tenho que rever. A coisa fica clara. Tá? E a estrutura de custos é isso, né? Entender quais são os custos que são relevantes, quais são os custos que são importantes, né? O que a gente consegue negociar e rever. Tá? Então, aqui é olhar para todos os custos que estão envolvidos na operação. Tá? E aqui também, 2 pontos que eu vou trazer que são importantes, que é o custo fixo, tá? E os custos variáveis do nosso negócio. Tá? Então, mapeiem isso de uma forma clara, porque isso vai fazer
total diferença na estrutura de custos do seu negócio. Tá? E aqui também eu gosto de falar sobre isso, se a gente é direcionada pelo custo ou pelo valor. Quando eu estou falando em custo, é o que a gente tem ali de insumos, todos do produto ou do serviço. Quando a gente está falando de valor, aqui, é pensar no quanto que aquele cliente está disposto a pagar por aquele meu produto ou serviço. Isso está ligado com a minha proposta de valor, com todos os atributos de tudo que eu entrego, né? Com o que a gente fala que é o valor emocional do meu produto ou do meu serviço. Tá? Então, aqui, por que a gente às vezes fala assim, por que eu vou comprar uma peça X que custa, sei lá, R$200, sendo que tem uma ali de 50, mas ali a de 200, você está entendendo que está fortalecendo uma cadeia produtiva, tem mulheres trabalhando, que são bem pagas e bem remuneradas. Então, é isso que você está comprando e isso que você está pagando. Tá? E a fonte de receita, aqui eu vou definir todas as minhas entradas de dinheiro. Tá? Então, aqui também é muito importante, eu acho que o link aqui no Fontes de Receita hoje é a gente começar a pensar no exemplo que eu dei ali das possibilidades, né, e o link com segmento de clientes. Tá? Eu acho muito complicado hoje a gente ter um negócio com uma fonte de receita só, tá? Com só uma entrada de dinheiro. Porque se aquela fonte de entrada secar, você não acabou. Né? Então, assim, por isso que eu falo de você atender o consumidor final e também ter a possibilidade de atender, às vezes, uma empresa, uma quantidade, alguma coisa ali, para você ter, ou você ter algum produto que seja recorrente, né, uma venda que você consiga fazer ali, você tem um serviço que consiga vender de uma forma recorrente, para você não ficar sempre preocupada como que você vai pagar as contas no final ali, como que você vai fazer tudo isso bater. Tá? Então, aqui, né, também eu acho importante a gente, quando a gente fala de fonte de receita, e olhar para essa questão do lucro, porque a partir do momento que a gente fala a palavra negócio, a gente precisa ter metas de quanto que a gente quer lucrar. Seja R$1.000, seja 2.000, 3.000, 5.000 ou 10.000. Tá? Então, se a gente não tiver claro essa meta de faturamento, tá? A gente vai ficar rodando. Tá? Todo esforço que você faz parece que não chega em lugar nenhum, porque você não deixou claro quanto que você precisa fazer. Às vezes tem algumas pessoas que estão em processo de transição de carreira que vão trabalhar no negócio 3 vezes por semana. Só que ela está projetando que 3 vezes por semana, ela trabalhando no negócio dela, ela vai conseguir faturar X. E está tudo bem. Tá? Porque, por exemplo, ela está quase fazendo ali um mínimo produto viável. Ela está testando, ela está prototipando, ela está vendo os feedbacks do cliente para depois poder falar, não, vou conseguir e quero viver só disso. Tá? Então, aqui nas fontes de receita, a entender como que eu gero fonte de receita para o meu negócio, né? Quais os valores que os clientes estão dispostos a pagar, né? Pelo que eles pagam atualmente, né? E o que cada uma dessas fontes de receita contribui para esse meu faturamento total. Tá bem? Então, aqui também é uma caixinha que a gente vai ter que olhar. Tá? E eu deixei aqui, né, um exemplo de como que a gente pode começar a montar um canvas, né, um modelo de negócio. Então, ali a proposta de valor, eu peguei até o exemplo da Casa do Bolo, né, que ele está vendendo o quê? Conexão emocional, sabor de infância e o bolo da minha avó. Né? Relacionamento com o cliente. Então, vai ser indicações, redes sociais, né, e o plano de fidelidade. Depois, ali, a gente tem o segmento de clientes. E ali eu estou trabalhando com 3 segmentos de clientes, ou seja, eu tenho 3 fontes de receita. Primeiro, eu tenho ali homens e mulheres com mais de 30 anos, principalmente mulheres, ou jovens que moram sozinhos, pessoas que querem consumir produtos saudáveis e estabelecimentos comerciais. Tá? Quais são os canais? 2 canais, os estabelecimentos comerciais e encomendas diretas com o consumidor final. Tá? Depois eu vou lá nas minhas atividades principais. Aqui no Canvas, a gente vai usar esse mapa para dar uma orientação
e depois vocês vão abrir um documento e trabalhar em cima de cada um desses itens, tá? Então, por exemplo, ali eu tenho a produção, tenho a divulgação, tenho a logística, a prospecção de clientes, tá? E depois, nos recursos principais, eu coloquei ali pessoas, matéria-prima, o veículo para logística e a embalagem. Eu não precisaria ter o veículo, eu poderia ter uma parceria, certo? E alguém faz toda essa entrega, né? E lá nas parcerias eu coloquei os estabelecimentos comerciais, como bares, bistrôs, cafés e academias, e supermercados, e clientes também que indicam. E, por fim, aqui na estrutura, no quanto, né, na estrutura de custo, a gente tem uma estrutura de custo que demanda produção, logística, prospecção de clientes e divulgação. E na receita, eu tenho distribuidores, consumidor final e também eventos, né? Então, quando eu tenho um evento, eu consigo ter uma monetização maior, porque eu já vou fazer uma quantidade muito maior de produtos, certo? Aqui, gente, quem é produto ou quem é serviço? Quem tem negócios que é de produto? Primeiro produto. O resto é todo mundo de serviço? Prestação de serviço, tá? Eu vou abrir agora para perguntas. Eu acho até legal vocês trazerem um pouquinho do que vocês estão tendo dificuldade na prestação do serviço, olhando para a questão do modelo de negócio, tá bem? Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, tá? Obrigada, gente. Acho que tem ali. É você que quer falar? Dani, parabéns pela palestra. Meu nome é Ulda e eu queria fazer uma pergunta que eu sempre tenho muita. Não sei se alguém aqui não tem essa dificuldade para responder essa pergunta. Quando a gente fala assim, projeto pessoal, tendo empresa, eu tive dificuldade agora para escrever ali no Uber. Qual é o seu sonho? Porque os nossos sonhos, eles sempre acabam caminhando junto com o negócio. É aquela coisa, separe a pessoa física da pessoa jurídica. Eu nunca sei separar. E isso é difícil, assim, tanto que na hora que eu vim para a palestra, eu fiquei assim, gente, onde que fica? Então, assim, se pudesse dar aquela dica para a gente conseguir se priorizar também, se incluir dentro dessa agenda estratégica, por onde que a gente começa? Desafio, né? Mas a gente precisa começar. Não é simples, porque eu também tive essa dificuldade, Olga, de separar o CNPJ do CPF, né? Porque a gente vai se envolvendo ali, fica tudo misturado e às vezes a gente até se enrola, porque você fala assim, ah, não, esse aqui é meu prolabore. Aí chega no final, aí você vai lá, tira um adiantamento e no dia que que é o seu dia de receber, você vai lá e finge que você não pegou nada. Não é? Né? Mas é isso, eu acho que o que me ajudou muito foi documentar. Tá? Então, você ter ferramentas, que eu falo, gente, pode ser o caderninho. Se está tudo anotado, você vai ter mais clareza desse processo como um todo. Tá? Então, às vezes, a gente fica procrastinando, não fazendo, exatamente porque a gente não quer arrumar a casa. Né? Então, a partir do momento que a gente coloca a meta, que a gente vai separar e que a gente quer ter um faturamento X e que a gente também vai ter clareza dos nossos custos fixos, porque, às vezes, assim, você pegou um projeto e você faturou super bem aquele mês. O que você faz? Ah, vou viajar. O dinheiro não é seu, gente. Aquele dinheiro é da empresa. Não é? Não tem a hora que a gente fala, finge que... Ah, não, meu dinheiro. Mas eu estou trabalhando há muito tempo. Tudo bem. Isso também tem que ficar documentado. Por exemplo, você faz um processo de registro de marca do seu negócio. Você fez um investimento ali, às vezes você teve que tirar um dinheiro do seu bolso, de uma outra renda, de uma poupança para fazer lá o registro no INPI. O que vai acontecer? Coloca lá, a sua empresa vai ter que te pagar uma hora, mas talvez ela vai te pagar aos poucos. Tá? Então, eu acho que pôr no papel, Olga, é a melhor coisa aí. Tá? Oi, estou aqui. Gente. Aqui. Meu nome é Patrícia Salvatore. Eu achei muito interessante a pergunta dela. Eu venho de uma história de uma carreira de mundo executivo, seguida por 8 anos de área acadêmica. Fui professora, fiz mestrado, doutorado. E faz 3 meses que eu resolvi montar uma consultoria. E aí eu te pergunto, né? Quando eu vejo tudo isso, eu acho super bacana esse modelo, mas
é assustadoramente difícil, né? Porque como é que a gente, por exemplo, precifica quando o nosso serviço está tudo aqui? Porque é o meu intelecto, a minha capacidade. Quer dizer, eu fiz todas as etapas práticas, montar site, estou construindo rede de relacionamento, né? Estou começando. Mas, assim, a partir do momento que a consultoria, na verdade, sou eu, né? Nesse momento, por enquanto. Então, é assustador isso. Como é que a gente vira essa chavinha de sair do CPF e virar CNPJ? Eu falei, é um processo mesmo, e eu passei por esse processo também, tá? Então, assim, nos meus primeiros atendimentos, a minha empresa é uma empresa de consultoria, também sou professora, e aí a gente chega num certo momento que a gente fica questionando muito o que a gente oferece, né? Então, às vezes, você vai ali para uma precificação que é muito baixa, porque aí você fala assim, minha empresa está começando agora e as pessoas não vão pagar isso, mas aí você esquece que você tem uma trajetória que está dentro do mundo corporativo, que está dentro do mundo acadêmico, e que é isso que você precisa oferecer. Tá? Então, a forma de você entregar a sua solução, ela só é através de uma consultoria, mas ela poderia ser dentro de uma sala de aula. E você está sendo remunerada por isso. Então, é entender um pouquinho do que é o seu custo fixo também, na hora de você montar essa precificação, é você saber, né? Quais são os meus custos fixos pessoais? Se você não parar para montar os seus custos fixos pessoais, é muito difícil você conseguir chegar nesse valor. Entender mercado, entender concorrente, tudo isso vai ser importante nesse processo. Tá? Mas é colocar no lápis, e não vou te falar que vai estar posto. Tá? Você vai fazer, você vai começar a cobrar, você vai começar a atender. Aí, às vezes, você vai começar a ter uma demanda muito grande de pessoas. Você fala assim, gente, agora esse meu preço? Não tô dando conta. Né? Então, você está tendo uma demanda muito grande. Você vai precisar aumentar. Entendeu? Então, tudo é um processo. Só que o que é bacana é você começar a pensar assim, já começa pensando, qual seria o valor ideal que eu quero cobrar minha consultoria? Como que eu faço a minha consultoria? O que eu entrego na minha consultoria? É uma jornada? Que jornada que é essa? Entendeu? Então, todas essas questões vão implicar aí no momento de você montar esse seu custo. Tá? Tá bom? Boa sorte aí. Tá bom? Mais alguém? Gente, eu queria... você? Ela ali, ó. Dani, meu nome é Luciana. E quais são as dicas que você daria para uma pessoa que tem essas travas com a venda, né, para fazer a prospecção? Eu tenho esse bloqueio, assim, quando a pessoa fala, vai vender ou vai fazer, eu falo, não gosto de fazer isso, mas é necessário, né? E aí eu queria saber se tem alguma dica, alguma coisa que a gente pode fazer para buscar, para iniciar, dar esse primeiro passo. É o que eu falo, tá com medo, mas vai com medo mesmo, né? Porque às vezes a gente sabe o que é o nosso negócio, a gente faz aquilo muito bem, mas por que a gente tem dificuldade de falar do nosso negócio? Talvez a primeira coisa, tenta pegar pessoas mais próximas e vai fazendo o seu pitch com essas pessoas mais próximas. Para depois, quando você estiver em espaços, né, como aqui, você conseguir, numa conversa, perguntar o que a pessoa faz, já falar do seu produto ou do seu serviço, oferecer um cartão. Né? Por que a gente, às vezes, tem tanta dificuldade de abordar? Né? Eu acho que a abordagem, às vezes, eu também fico um pouco mais tímida. Mas, às vezes, a pessoa te parou, te deu um sorriso ali, e já é um momento de você também perceber essas oportunidades. Né? Então, eu acho que aqui é um espaço que a gente consegue fazer esse exercício muito bem, da gente olhar para as pessoas. Acho que tem uma questão também bem acolhedora, a gente está a maioria aqui entre mulheres que estão numa mesma situação. Né? Mas é treino. Vou te falar que eu também tinha muita dificuldade de vender, de falar do meu produto ou serviço. Às vezes tenho dificuldade de ficar muito nas redes sociais para fazer stories e ficar ali trazendo muito conteúdo, porque você tem várias outras demandas, mas a gente vai se entendendo no como que a gente pode e até o quanto, porque, às vezes, dependendo do que você oferece, você vai conseguir equilibrar. Quantas prospecções eu tenho que fazer? Como que essas prospecções têm que vir? Né? Às vezes, para você não ficar só na mão da indicação, né? Você ter aí outros canais.
mas eu acho que é tentar ir fazendo e se percebendo, porque isso aí está lá onde? No autoconhecimento e no autodesenvolvimento. Tá bom? Boa sorte, tá? Boa tarde. Oi, tudo bem? Parabéns. Quantas mulheres negras lindas. Obrigada. Eu que agradeço de estar no meio dessas mulheres negras, assim, super especiais. Eu não sei se vai falar ainda, mas eu gostaria de saber um pouco mais a respeito desse programa AIDA e até saber o que significa ele, porque eu ouvi isso em uma aula, mas foi assim uma pincelada muito rápida, eu não consegui acompanhar. Eu não ia falar da AIDA. Alguém consegue? É uma ferramenta de marketing, né, que ajuda a gente a entender um pouquinho desse consumidor. Eu não estou conseguindo lembrar das siglas. Alguém lembra, gente, do que você lembra do que é AIDA? Atração. Gente, deu branco aí. Alguém dá um Google aí rapidinho, por favor. Atenção, interesse, desejo e ação, né? Então, é uma ferramenta de marketing que a gente vai entendendo como que você consegue aplicar. Por exemplo, como que eu consigo gerar atenção para o meu negócio? O que eu preciso comunicar desse negócio? Quais são os interesses? Quais são os atributos que o meu negócio tem? Não, atração, interesse, desejo e ação. Tá? E aí, o que eu preciso fazer efetivamente para trazer, igual foi o caso dela ali, preciso vender, né? O que eu preciso fazer, né? Primeiro, ela sabe qual que é a dor do produto dela. Aí ela tem uma questão ali com a venda, mas o que ela precisa fazer para realmente gerar a venda desse produto ou desse serviço? Qual a diferença entre parcerias que não? Eu sei que a pergunta que eu ia fazer é a seguinte. As que sempre chamam a gente não paga essas coisas. Isso, não. A parceria seria a que envolve dinheiro ou que envolve o interesse de uma parte para com a outra? Às vezes, o que a gente vai monetizar não é o dinheiro. Eu posso fazer uma parceria com você que seja comercial, que não envolva dinheiro, mas que vai me gerar novos contatos, que vai me gerar determinados conhecimentos. Eu vou entrar em contato com o seu público. Então, a gente, às vezes, tem que entender quais são as contrapartidas dessa parceria. O que não pode é não ter contrapartida. Eu vou lá, faço e você não entrega nada. Né? Então, eu acho que isso não é frutífero para ninguém, isso é muita perda de tempo. Mas quando você tem uma contrapartida e essa contrapartida é negociada e os dois lados estão ok para aqueles dois lados, tudo bem. Às vezes você vai fazer um projeto social. Fui lá falar para jovens da comunidade, por exemplo. A minha contrapartida foi social e está tudo bem. É uma coisa que está dentro do meu modelo de negócio, tá? Dentro dos valores do meu negócio. Gente, obrigada, viu? Boa tarde.